Gênesis capítulo 21, versículo 13. 13 eu falei? Só é para testar, para ver se vocês estão prestando atenção. Tá vendo, gente? Versículo 14, hein? Gênesis 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tomou pão e um odre de água, ou em outras traduções, uma vasilha de água. Pô-lo às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, ou uma fonte de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu não sei porque Deus ultimamente tem me dado muitas mensagens sobre mulheres, seja sobre Ana, sobre aquela viúva de 2 Reis capítulo 4, e a semana esse nome de Agar tem muito pesado no meu coração, e então eu decidi também, além de ser edificado primeiramente, também edificar a igreja por meio desta palavra. Vamos ver também irmão Nilton, Josi, estou vendo a Ana Vitória também, que bom, graças a Deus ter a família toda aqui. Agar é uma história bem interessante. Para quem não conhece a história desta mulher, ela certamente não era escrava necessariamente de Abrão, mas era escrava de Sarai. O capítulo 16 de Gênesis, ela diz uma história interessante onde 3 pessoas se envolvem: Abrão, que depois é mudado para Abrão no capítulo 17, Sarai, que é mudado para Sara no mesmo capítulo, e Agar. Agar deve ter sido um dote, um pagamento que recebeu, ou que Abrão tenha recebido enquanto ele estava no Egito, e traz para si. E o código de Hammurabi permitia, naqueles dias, isso eu preguei até sobre Ana, que se a mulher não tivesse condições de dar descendência de filhos ao seu marido, ele poderia contrair uma outra mulher, para que essa então gerasse filhos à sua descendência e mantivesse o seu nome em memória perpétua. Sara já era uma mulher idosa. Abraão estava beirando aos 85 anos de idade, quando Sara decide dar a Agar, a sua serva, a sua escrava, como concubina a Abraão, para que tivesse relações, então um filho pudesse ser gerado. A Bíblia, contudo, diz no capítulo 16 de Gênesis, que de certa forma, Agar, ela se colocou acima de Sarai, sua senhora, porque Sara não gerava e ela gerava, e diz que Sara a humilhou, e ela fugiu para o deserto. Ela não foi colocada para fora, ela de forma voluntária fugiu para o deserto. Diz o texto que no deserto ela para perto de uma fonte. O anjo se aproxima dela e diz a ela: volte para sua senhora, se submeta ao que Sarai está lhe falando, e tu estás grávida, o nome do teu filho será Ismael, e dele eu farei uma grande nação, uma nação tão grande, que de tão grande que é, não se poderá contar. Ela disse, o texto, que ela chama o nome desse Senhor, que é Deus, o anjo do Senhor, de El Roi, o Deus que vê. E é interessante, algumas informações importantes, antes de entrar no texto. Agar era egípcia, ela não era uma judia, mas é a primeira pessoa da Bíblia
e a primeira mulher da Bíblia que dá um nome a Deus. E se Deus não quisesse, eu não reconhecesse esse nome, não estaria registrado na Bíblia Sagrada. Ela diz: eu estive aqui porque o Senhor que me vê apareceu a mim. Ela levanta um memorial em uma fonte, e quando ela levanta o memorial, aquele memorial se torna perpétuo, porque ela sai daquele lugar como um memorial debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus. Ela não estava gerando apenas um filho, ela estava gerando uma grande promessa de Deus, que seriam as 12 nações árabes mais ricas do planeta Terra, que é justamente todo o povo árabe que no século 21 constrói uma cidade milionária no meio de um deserto, porque estava debaixo de uma promessa de Deus. Existem promessas que são perpétuas, existem palavras de Deus direcionadas a você, que o cumprimento delas não ficarão apenas na sua vida, mas tocarão a sua descendência e a sua posteridade. Existem palavras de Deus sobre famílias, sobre sua vida, sobre a sua casa, que até os seus netos que não nasceram, até os seus bisnetos que talvez você nem irá conhecer, eles também estarão debaixo de uma grande promessa da parte de Deus. Mas é verdade que quem tem promessas enfrenta obstáculos pelo caminho. O capítulo 21 que nós lemos é quando Sarai, depois de Isaac ter nascido, se vê confrontada por Agar. E o texto diz que ela chega para Abraão e ela diz a Abraão que expulsasse Agar de sua casa. O texto diz no versículo de número 13 que Deus fala para Abraão: Sara está certa, é de Isaac que virá a tua promessa. Despeça, mande Agar embora. Lembre que Agar era escrava, mas aqui Agar agora é alforriada. O jeito que foi feito talvez tenha sido o jeito errado, porque Abraão era um homem rico, era um homem de posses. E se você ler o versículo 14 comigo, eu peço a multimídia para pôr mais uma vez, vamos trabalhar Gênesis 21, 14. Disse que ele só deu pão e um odre de água para Agar. Ele não mandou uma comitiva, não mandou uma carroça com mantimentos, não colocou muitos suprimentos para Agar. Ela só vai com um pedaço de pão e um odre de água. E diz o texto que ela sai errante para o deserto de Berseba. E aqui eu quero compartilhar da primeira experiência que Agar tem no deserto. Lembra que no capítulo 16 ela foge para o deserto. No capítulo 21 ela vai para o deserto porque ela é expulsa. Perceba que Agar se torna uma mulher que não tem propósito de vida, porque quando o anjo aparece a ela no capítulo 16, o anjo faz duas perguntas a ela: de onde vens e para onde vais? Ela diz: eu saí da casa da minha senhora Sara. Ela responde a primeira pergunta, mas ela não tem resposta para a segunda pergunta. Ela sabia de onde saía, ou de onde saiu, mas ela não sabia para onde iria. E existem muitas pessoas que estão assim. Elas sabem de onde saíram, mas quando você pergunta para essa pessoa qual é o seu propósito de vida, como você se vê daqui 5 anos, qual é o seu próximo plano, qual é a sua realização pessoal, quais são os projetos que estão no seu coração, o que você olha para frente, essas pessoas não têm o que dizer, porque elas acabam vivendo as vidas dos outros sem viver o propósito que tem nas suas próprias vidas. Perceba que toda vez que ela foge, ela não procura uma cidade, ela não procura uma aldeia, um outro clã, ela sempre procura o deserto, o lugar da solidão. Porque existem pessoas que precisam se enclausurar em um mundo de solidão, de mágoas, amarguras e dores, sem compartilhar nada com ninguém. Mas quando ela vai para esse deserto, no capítulo 16, ela tem um Deus que vê. No capítulo 21, ela tem um Deus que ouve. Existem momentos que Deus só vai ver, e parece que nós nos tornamos invisíveis diante de Deus. Por que Deus diz para ela: eu sou o Senhor que te vê? Porque quantas vezes nós estamos no meio da multidão, enfrentando dores e lutas, mas parece que até dentro da nossa casa nós somos pessoas invisíveis. A sociologia hoje fala da invisibilidade social. Pessoas que só fazem parte de uma paisagem.
Pessoas que todo dia estão no mesmo lugar, seja na esquina, naquele trabalho, naquela escola, estão no mesmo lugar, se tornaram parte da paisagem. São pessoas invisíveis aos olhos de outras pessoas. Mas Deus, Ele não te vê como as outras pessoas te veem. Deus olha para você, Ele não vê apenas mais um CPF, Ele não vê mais um rosto na paisagem. Ele vê alguém que tem vida, que tem um propósito, que tem um destino, que tem um futuro. Existem três coisas que Deus pode ver. Deus vê as nossas aflições e as nossas necessidades, porque Ele viu a angústia de Agar. É um Deus também que vê a nossa conduta, porque Ele diz: se você fugiu de Sara, submeta-se a ela, volte e fique com ela. Mas é também um Deus que vê o nosso futuro. Se você prestar atenção, não foi Abraão e Agar que deram o nome ao menino. Quem falou qual o nome do menino foi o próprio Deus. Deus disse: o nome dele será Ismael. Ela não sabia que estava grávida, mas Ele disse: tu estás grávida. Ela achava que carregava apenas um menino. Deus disse: não, você carrega uma promessa de uma grande nação. Porque Deus não olha só o seu passado e o seu presente, Deus desenha o seu futuro. E esse Deus é tão grande e tão poderoso, porque por ser atemporal, é como se Ele estivesse aqui hoje no presente, Ele fosse lá no futuro preparar o seu futuro, e Ele volta para o presente para dizer: eu já estive lá no seu futuro, estou te preparando para você chegar lá. Aí você lembra de Jeremias 29:11: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Não é porque Deus não sabe o futuro, é porque Deus esteve no palco do seu futuro e diz: porque eu já estive lá, eu estou te preparando para que quando você chegar lá, você viva tudo que eu já preparei no futuro muito próximo da sua história. Ela entra nesse deserto e ela diz: o Deus que vê. Mas aqui não é apenas um Deus que vê, mas é um Deus que ouve. Eu queria que você continuasse com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 21, porque o texto diz que ela ficou à distância para ver o filho morrer. E no versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Eu acho tão bonito isso, porque aquela entregou os pontos. Aquela ficou longe do menino para não ver ele morrer. Ele estava impotente. É provável que Ismael estivesse com 17 anos de idade. Para um garoto, 17 anos de idade, estar a ponto de morrer, é porque já tinha acabado a água, o suprimento, um calor de 70 graus no meio daquele deserto, o deserto de Parã. Estava sem forças, exausto. Era um momento fatídico. Ela perdeu a esperança. Só que o 17 é muito interessante. Deus, porém, ouviu. Sempre vai ter um porém de Deus na nossa história. O diabo diz: acabou. Porém, Deus disse: não acabou. Já era, o diabo diz. Aí Deus disse: porém, já não era. Ainda tem uma história para ser contada. Deus vai colocar alguns porém nas suas histórias. Talvez tenha gente aqui que veio debaixo de um decreto de maldição de pai, de avô, de marido, de filho, mas tem um Deus que diz: porém, Deus ouviu. Ele não só vê, mas Ele ouve. Existe porém de Deus, e esse porém quer dizer: ainda não acabou. Ela pode ter dito: acabou, já era. Mas lembre, Ismael está debaixo de uma promessa de Deus, e o Deus que fez a promessa não se esqueceu. Ainda haverá um porém de Deus nessa história e na sua vida. Quem vai dar a última palavra não é o homem, nem quem tem condições. Quem vai dar a última palavra na sua vida é o teu Deus, que no deserto diz: Deus, porém, ouviu. Mas ele não ouve o choro de Agar, ele ouve a voz do menino. E diz que o anjo de Deus, deixa o 17 por favor, chamou do céu a Agar. Irmão, se o anjo chamou Agar pelo nome, é porque ela era conhecida nos céus. Se Deus disse que o nome do menino era Ismael, é porque Ismael era conhecido nos céus. Você pode estar no maior deserto da sua história,
Mas a primeira experiência que Agar teve, que nós também podemos aprender, é que o mais importante não é sermos conhecidos na terra, mas termos os nossos nomes escritos no livro da vida. O mais importante não é receber troféus, homenagens, condecorações na terra, mas ter o nosso nome conhecido pela própria boca de Deus. Eu fico impressionado, porque Deus tem tanta coisa para fazer, mas Ele vai no meio de um deserto levantar um garoto moribundo, e uma mãe que estava sem esperança para dizer: eu estava lá resolvendo outras coisas, mas eu ouvi a voz do menino, eu ouvi o seu choro, eu entendi o seu clamor. Eu não sou o Deus apenas que vê, mas eu sou o Deus que também ouve o clamor daquele que me busca. Não pense que Deus não está ouvindo a sua oração. Não pense que existem pessoas mais importantes que você, e que talvez Deus se importa mais com elas. Não pense que sua oração ficou no telhado, ou como alguém diz, que o céu está de bronze. Deus ainda ouve a sua oração. Isso está no Salmo 145, versículo de número 18. Que salmo lindo! Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Então diga para alguém: Deus está perto de você. Não, pelo amor de Deus, quem não está perto é a graça de Deus aí, né, gente? Vamos lá? Diga aí: Deus está perto de você. Deus ainda ouve a sua oração. Deus ainda ouve a sua oração. A primeira experiência do deserto é que Deus vai te ouvir, mesmo que a terra esteja desértica. E quando o anjo vem, o anjo dá uma palavra para Agar, dizendo: não temas, não tenha medo, porque Deus ouviu. Duas vezes o texto diz: Deus ouviu. Deus está ouvindo as palavras de rejeição, Deus ouviu. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: existem duas coisas que trazem traumas gravíssimos na vida de qualquer ser humano: abandono e rejeição. Só já quem foi abandonado, deixado aos trapos, largado à margem de tudo, tem dores terríveis na alma. A rejeição de quem deveria cuidar, a rejeição de quem deveria amar, de quem deveria estar perto. Eu sei que tem gente que eu estou falando aqui, ou que está assistindo em casa, que foi violentada, e ninguém sabe disso. Você carrega essa dor até hoje. Talvez você até traiu, mas tem vergonha de falar, ou foi traído. O abandono e a rejeição nos prende. Agar errou também, mas Deus ouviu. A única coisa que Deus precisa é que você abra a boca para buscá-lo. E talvez um dos maiores exemplos disso seja Sansão, que diz: Deus, pela última vez me ouve, só essa vez, só mais essa vez, me restaura a força. Sansão descobriu que a força não estava nas 7 tranças do seu cabelo, mas a força dele estava no Senhor. E Deus o ouviu pela última vez. Era Deus dizendo: o seu futuro não terminará sem honra, a sua história não terminará sem honra. Eu ainda tenho uma história para contar ao seu respeito. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo é que a promessa vai te perseguir, ainda que você esteja no deserto. É que a promessa vai te perseguir, ainda que você esteja no pior momento da sua vida. Não importa como o mundo está, como a situação está, tem um Deus que ainda está ouvindo e está dizendo para você: eu ainda ouço a sua oração, e eu vou responder no meio desse deserto, e cumprirei a minha palavra. A promessa vai te perseguir. E eu vou te falar: não adianta você correr, porque a promessa de Deus vai te alcançar onde quer que você esteja. É bom a gente ouvir a voz de Deus, não é bom, irmãos? Mas você percebe que às vezes Deus fala conosco hoje e demora um tempo para que essa palavra se cumpra. Alguém que já orou em monte? Pessoas que já subiram o monte para orar? Levanta a mão, por favor, o povo do monte. Não é do monte coberta não, tá bom, gente? Monte de oração, amém? Eu estou precisando voltar mais os montes. Orar no monte é muito bom. Mas eu lembro lá para os meus 17 anos, quando eu orar no monte, e só quem já foi de monte mesmo, fazia campanha de 12 dias, 30 dias, 40 dias, até 70 dias ininterruptamente no monte. A gente chegava às vezes 10 horas, saía 3 da manhã, ia 10 horas, saía meia-noite, ou íamos 10 horas e saímos 5 horas da manhã. Foi um tempo muito precioso na minha vida. Cresci muito em oração. A gente orava 2 horas, 3 horas, tranquilamente, sem peso nenhum. E sabe, irmãos, eu já vi fogo no monte.
Eu já peguei fogo na mão no monte. E já estava falando com ele, lembra que quando a gente orava no monte, tinha fogo no monte, e a gente passava a mão, e aquele fogo parecia chamas dentro de uma fogueira, e a gente colocava na mão, e o fogo não queimava, ele brilhava e aquecia, mas não queimava. E a gente pegava assim na mão, não sei se a pastora Eliana lembra, a gente pegava na mão aquele fogo que incendiava, mas não queimava, e a gente entendia que era a presença de Deus que estava ali naquele lugar. Eram tempos muito difíceis em todos os sentidos, mas naqueles lugares Deus me dava a palavra, e eu olhava para a minha condição e dizia: Deus, eu acho que o Senhor confundiu, deve ser que o Senhor esbarrou em mim sem querer e me entregou essa palavra, porque deve ser para outra pessoa, porque a gente sempre mede uma promessa de Deus, não por quem Deus é, mas por quem nós somos naquele presente. E você nunca pode medir por aquilo que você é ou pelo que você está vivendo, mas por quem Deus é poderoso para fazer, a partir da palavra que Ele te deu. Então se Deus te dá a palavra, você diz igual a Moisés: mas quem sou eu? Deus não está perguntando quem você é, Ele está dizendo: eu é que sou na sua vida, o que importa. Não é você dizer: mas eu não tenho condições. Ele não te perguntou se você tem condições, Ele só está dizendo: quem vai financiar sou eu. Então não limite Deus na sua vida, porque quando Agar, ela disse e chorou por causa do menino, Deus disse: dele eu farei uma grande nação. Como é que alguém carrega árabes no ventre? Como é que alguém carrega 12 nações árabes mais ricas do mundo no ventre? Como é que esse povo constrói no deserto? Animal de estimação é tigre, celular de ouro, petróleo brotando de tudo quanto é lugar. Aquela mulher mal sabia, e aí é uma história interessante. Aquela mulher escrava, ela deu origem a um dos povos mais ricos do planeta Terra, porque estava debaixo de uma promessa: tem um Deus que vem, tem um Deus que ouve. Tem coisas que Deus te prometeu, e eu te garanto, o Senhor não falhará. Tem palavras que Deus liberou para a tua vida que parece que está se tardando. Deus não está atrasado, Ele só está te preparando dentro do processo. Deus não atrasou. Existem palavras que ainda irão se cumprir em nome de Jesus. Eu sei que existe um tempo que Deus fala, até um tempo que Deus cumpre, mas o que Deus tem na sua vida, por favor, mesmo que você esqueça de toda a mensagem, não se esqueça disso. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é só fiel, Ele vai cumprir na tua vida tudo que Ele falou ao teu respeito. Então se você está debaixo de uma palavra de salvação na tua casa, a tua casa será uma casa de salvação. Se você está debaixo de uma palavra que Deus vai te usar debaixo da unção, prepare. Povos, multidões, nações ouvirão aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você está debaixo de uma palavra de cura, você vai ver a cura de Deus, a cura sobre tua casa. Se você está debaixo de uma palavra de provisão, restauração, livramento, ou essas palavras se cumprirão na sua vida, Deus é fiel para fazê-lo. Mas, deixa eu adiantar. Mas, o versículo 18, aprenda a segunda experiência. Ele diz, o anjo diz: ergue-te. E depois ele diz: ergue-te e levanta o rapaz. E eu fui pesquisar, perguntando para Eliana, que a gente está estudando junto. Eu falei: o que é erguer? Erguer é diferente de levantar. Porque quando você ergue alguma coisa, você coloca algo que está acima de você. Erguer no dicionário é aquilo que está acima. Alguém pode se levantar, mas levantar não significa que você esteja acima de outra pessoa. Uma criança pode se levantar diante de mim, ela continua ainda no seu tamanho. Mas quando ergue-te é colocar-se acima. Por que o anjo diz ergue-te? Porque ela estava caída, chorando, desesperada, sem esperança. Era como se Deus dissesse: ergue-te, porque você precisa ficar acima dessa situação. Ergue-te, porque essa situação é menor do que a promessa que eu coloquei sobre tua vida. Ergue-te, porque essa é só uma condição, mas a promessa que eu tenho sobre você é maior do que essa condição. Ergue-te, porque o garoto precisa de você. Sabe por que Deus está mandando você levantar? Porque a sua família precisa de você. Sabe por que Deus está mandando você se levantar? Porque essa igreja precisa de você. Sabe por que Deus está mandando você se levantar? Porque existem pessoas que dependem da sua oração, que dependem da sua vida espiritual. Talvez você é a coluna da sua casa, é o pilar de sustentação espiritual da tua casa, e por isso que você não
pode, não tem opção de olhar para trás, de se rebaixar. Deus manda, ergue-te, porque a sua oração vale vidas, o seu ministério alcança vidas, a sua vida sustenta a tua casa, casamento e família. E por isso que o diabo quer te colocar dentro de uma caixinha para te prender. Mas a palavra hoje é: ergue-te, levanta-te, se posicione, fique na posição que o Senhor te chamou. Ergue-te, mulher. Quando ela se ergue, ela levanta o rapaz. Oh glória, aleluia. Tem alguém que está entendendo essa palavra? A segunda experiência no deserto é: Deus manda você se levantar no deserto, chorando, com medo, dizendo: eu não quero ver. Olha o medo, eu nem quero ver o menino morrer. Você pode estar debaixo da palavra, mas essa palavra não fará sentido se você não reagir a ela. Ergue-te. Você pode ir para todas as campanhas, cultos, subir monte, descer monte, receber todas as palavras, mas se você não se envolver com essa palavra e não reagir a essa palavra, nada vai acontecer. Ergue-te. Se até agora você ficou prostrado, ergue-te. Se você ficou nesse seu mundo paralisado, pelo amor de Deus, ergue-te. Eu vou falar igual aqueles pentecostais bem antigos mesmo. Você é coluna da casa. Você sabe que se você cair, a casa cai junto. Você sabe que se você vacilar, você perde tudo. Pastor, isso é um peso muito grande, não é? É. Mas foi por isso que Deus te chamou. Porque você é forte. Foi por isso que Deus te chamou. Porque você é capaz. Nele você pode. Nele você vai poder. Então a palavra para ela foi: levanta-te. E ela se levanta. E eu lembrei, eu estava ali sentado, lembrei, pastor Fabrício, Isaías 60. Levanta e resplandece, porque vem nascendo a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque está nascendo a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Ele está dizendo: levanta-te, é hora de resplandecer, é hora de se posicionar. Há uma glória de Deus sobre a tua vida, e a palavra é: ergue-te. Por que eu estou falando? Eu não sei. Talvez você falou: pastor, eu vou parar de orar, pastor, não aguento mais. Eu vou parar de ficar falando, e aí Deus manda usar minha boca para te falar. Não pare não. Não pare de orar não. Não desista não. Não abra a mão não. Porque ela poderia ter aberto o mão do filho, como de fato fez, mas Deus estava usando a vida dela para salvar o próprio filho. A Bíblia diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Tem pessoas que você nem sabe o potencial que elas têm, mas Deus vai usar a tua vida para ativar o ministério de outras pessoas que carregam coisas grandes. Deus vai usar a tua vida para ser resposta de Deus para pessoas que você não faz ideia, mas serão usadas poderosamente na mão de Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vai ser apenas uma palavra, oração, uma intercessão, mas aquele que carrega uma chamada de Deus, o Senhor vai usar a tua vida para abençoar a vida dele e a vida dela. A segunda experiência é: ergue-te. Deus manda ela se levantar. A terceira experiência, que eu não tenho mais tempo: no deserto Deus renovou as promessas para Agar. Capítulo 21, versículo 18: porque eu farei dele um grande povo. Onde ele falou isso? Vou precisar da ajuda aí da multimídia. Capítulo 16, capítulo de número 16, versículo de número 10. Capítulo 16, versículo 10. Disse-lhe o anjo: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Onde falou isso? No deserto. E no deserto Deus revitaliza a visão. Deus lembra da promessa que havia feito. Quantas vezes, irmãos, só quem tem promessa de Deus levanta a mão, por favor. Todo mundo deveria que levantar. Ótimo, glória a Deus. O povo está animado. Glória a Deus. Mas fala a verdade, tem hora que a gente acha que a promessa está demorando, não vai acontecer. E tem horas que a gente até esquece do que Deus falou com a gente. O anjo chega no deserto e diz: estou revitalizando a visão. Eu não me esqueci do que eu te prometi quando você estava grávida naquele deserto. Estou trazendo de volta a lembrança de uma promessa. Irmãos, isso é tão, como é que eu falo assim, refrigerador.
de você saber que Deus não esqueceu ainda que você tem esquecido. Tem sementes que você lançou, que você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Vai ter colheitas surpresas que chegarão na sua vida, de sementes que você lançou, que você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Mas como será tudo isso? A gente não pergunta, mas como será tudo isso? Irmão, quando você não revitaliza a visão, a sua visão continua medíocre, mesmo diante de uma grande promessa. Então eu achava, oh Deus, eu achava que eu nunca ia poder comprar um carro, porque primeiro eu nunca ia saber dirigir. Sabe quantos anos eu aprendi a dirigir? Se você rir, você não vai para o céu. Eu aprendi a dirigir com 32 anos de idade, gente. Olha a tia Cris Galdiner rindo, Carol. Daqui eu vi. 32 anos de idade eu aprendi a dirigir. E quando eu saí de casa, eu saí em oração, para eu saber passar as marchas certas. E para não matar ninguém, ou atropelar ninguém, diante de Deus. Fui pregar no apóstolo Adalto. Falei, vou orar para que Deus me dê graça. Primeira ia na cabeça, primeira, segunda, terceira, a freia no meio, tudo isso na minha cabeça. Eu sei que parece engraçado, mas era um trauma muito grande. Como é que eu vou saber dirigir, Senhor? Eu lembro que eu quase peguei um rapaz da moto, ele veio com raiva e deu um burro bem no carro, mas ele está vivo, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, graças a Deus. E aí, como é que eu aprendi a dirigir? Sabe como foi? Revitalizar a visão. Eu falei, peraí, eu comprei um carro para deixar na garagem, não dá certo. O Senhor me fez para dominar essas coisas. Não é o carro que vai me dominar, eu que tenho que dominá-lo. Falei, Eliana, você está salva? Então vamos. Eliana entrou no carro, eu também estava salvo, seguro de vida eterno. Amém? E estou até hoje dirigindo para a glória de Deus. Amém? Porque eu decidi revitalizar a visão. Se existem pessoas que pedem você ter uma visão pequena, revitalize a sua visão para revitalizar a visão destas pessoas. Amém? Tem gente que só vive com coisa quebrada. Olha eu entrando aqui agora. Tudo é quebrado, tudo é bagunçado, tudo é desorganizado. Aí quando você organiza tudo, revitaliza a visão. Irmãos, ambientes são revitalizados quando alguém tem uma visão ampla daquilo que Deus colocou sobre sua vida. E isso atrai a bênção de Deus. Agar olhou para um deserto e disse, como é que esse menino vai ser uma grande nação? Mas Deus disse, eu garanto que ele será uma grande nação. Ele estava revitalizando a visão da promessa. Qual é a promessa que você tem que parece que você esqueceu? Traga ela de volta. Coloque ela na tua cabeça e, por favor, não meça o poder de Deus pela sua condição atual, mas por quem Deus realmente é. Ela revitaliza a visão no deserto e ela acredita naquilo que ela está carregando. A quarta promessa, ou a quarta experiência, desculpe, Deus abre os olhos de Agar. Por que a visão é revitalizada? Porque quando acabou o odre, meu Deus, já estou no capítulo. Quando acabou a água, o versículo de número 19 diz, por favor, abrindo-lhe Deus os olhos. Quem abriu os olhos de Agar, irmãos? Deus. Com todo respeito, para você ganhar uma caixa de chocolate, diga para alguém do lado, Deus vai abrir os teus olhos. Não, fala sério, Deus vai abrir os teus olhos. Você vai começar a ver o que Deus está vendo. Alguém pegou, pegou. Tem gente que distraiu, não pegou. Você vai começar a ver o que Deus está vendo. Agar só via morte, Agar só via deserto, Agar só via desesperança. Mas quando Deus abriu os olhos dela, ela começou a ter a mesma visão de Deus. Alguém entendeu isso? Você não vai ver o que as pessoas estão vendo, você vai ver o que Deus está vendo. Quando ela abriu os olhos, o texto é lindo. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O poço estava lá, mas ela não viu por causa das dores. Até que Deus abriu os olhos. Tem provisão que já está diante de você. É você que não está vendo, mas você vai começar a ver aquilo que Deus está vendo. Tem promessas que estão batendo na tua porta. Estava lá, está lá. É você que não está vendo, mas você vai começar a ver como Deus está vendo, porque Deus vai abrir os olhos. Aí eu fiquei em casa. Deus abriu os olhos dessa mulher. Como, meu Deus? Como é que ela vai ver o que Deus está vendo? E eu fiquei impressionado com uma coisa no texto, que ultimamente eu estou falando, Espírito Santo, me ajude a ver o texto. Diz que ela viu um poço de água que estava lá.
E diz que ela encheu de água o odre. Aí eu falei: entendi agora, Senhor. Ela levou pão e uma vasilha e um odre de água. A água acabou, mas olha o que eu aprendo com Agar. Mesmo que o odre estava vazio, ela não jogou fora. Tem coisas que você está querendo jogar fora porque não está funcionando mais na sua vida. Dons e ministério que Deus te deu, palavras que Deus te deu, que não está funcionando mais. Mas a palavra é: não jogue fora. Porque quando você começar a ter a visão que Deus quer te mostrar, aquilo que Ele está vendo, Ele vai começar a usar coisas na sua vida que você usou antes e não usa mais, mas serão usados mais uma vez para a glória dEle. Não jogue o outro fora. Não jogue a vasilha fora. Deus vai abrir a provisão necessária. Aquilo que estava na tua vida que não funcionava mais, em nome de Deus, espiritualmente falando, alguém prega, espiritualmente falando, vai voltar a ser usado, vai voltar a funcionar. Deus não esqueceu. Existem dons, palavras, promessas que Deus tem na tua vida, ministério, glória, e que talvez parou, que você diz: pastor, secou, não tem mais nada, está um deserto. Pois o Senhor vai pegar o que secou, vai pegar o que sobrou, vai pegar o que está vazio. Ele vai abrir uma fonte na tua frente, em nome do Senhor Jesus. Fontes. Acabou o tempo dos odres vazios. Está chegando a estação de fontes de águas vivas. Acabou o tempo de odres vazios. Está chegando o tempo de fontes de águas vivas. Aonde estão essas fontes, pastor? Deus vai abrir os teus olhos, e você vai começar a ver o que Deus está vendo. Como é que eu vejo? Você vai chegar na tua casa hoje e vai começar a ver o milagre de Deus acontecer na tua casa. Você vai chegar na tua casa hoje e vai dizer: eu vejo meu filho restaurado. Você vai chegar na sua casa hoje e diz: eu vejo meu casamento restaurado. Eu vejo meu filho, minha filha, meus filhos no altar de Deus. Eu vejo minha empresa prosperando. Eu vejo que o Senhor está mandando a providência para a universidade. Comece a ver como Deus está vendo. Não diga: eu estou vendo só miséria, não está dando mais para nada, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou começar a ter a mesma visão que Deus tem. Alguém está comigo em nome de Jesus? Alguém está comigo? Deus está abrindo a tua visão em nome do Senhor Jesus. Ai, meu Deus, vai vir um incômodo. Vai vir um incômodo. Deus vai te expulsar dos arbustos. Porque quando Deus, isso aqui chegou agora dos céus, quando Deus tem uma coisa grande para fazer na sua vida, Ele te expulsa de alguns arbustos, para você ver a fonte. Por que ela estava no arbusto? Porque ela estava em dores. Agora, olha, oh meu Deus, que eu não tenho mais tempo. Olha que coisa interessante. O verso 16. Ela estava sentando em frente do menino e fechou os olhos. As dores fecham os nossos olhos. Verso 16. Que eu não veja morrer o menino. A dor fez ela fechar os olhos, mas a palavra de Deus fez ela abrir os olhos. É você que decide hoje. Você vai dar ouvidos às dores ou vai dar ouvido à voz de Deus? Você vai dar ouvido aos seus traumas ou vai dar ouvido à palavra que Deus já liberou sobre tua vida? Quando ela ouve, a fonte aparece, porque Deus abre os olhos. Existem fontes, Espírito Santo, que o Senhor não vai abrir. Ele já abriu. Ele já abriu. O Senhor só abriu os teus olhos para que você chegue neste lugar. Eu achei interessante porque no versículo 19, Samuel Tigre, ela não bebeu água primeiro, pastor Helene. Ela deu que beber para o rapaz. Ela não toma logo a água, ela dá de beber o rapaz. Isso mostra que além dela estar na fonte, ela também é uma fonte. Entende? Você vai ser a resposta de Deus, pessoas que estão sedentas da palavra de Deus, de pessoas que estão sedentas da glória de Deus, de pessoas que estão sedentas por uma graça de Deus. Você vai ser resposta de Deus. Você vai na fonte e vai levar para quem está sedento. Você vai na fonte e vai salvar pessoas que estão morrendo nos desertos da vida. Você vai ser resposta de Deus. Assim como Agar foi a resposta de Deus, essa é a quarta experiência. Deus abriu os olhos dela. A quinta experiência, versículo 20. Deus estava com o rapaz. A quinta experiência é que Deus mostra que Ele está conosco no meio desse deserto. Deus estava com o rapaz. Deus estava com o rapaz, versículo 20. Oh, meu irmão,
Oh, meu irmão. Tem coisas que eu não sei explicar, sabe? Mas um dia eu vi a missionária Vivian Nascimento, que eu considero uma das melhores professoras de teologia dessa cidade, e uma mulher de Deus. E ela disse, quando perdeu o marido, que foi um profeta de Deus nessa cidade, e o seu pai, que foi um dos homens usados para trazer o avivamento entre os batistas nacionais, naquela época batista brasileira. Ao perder o marido, ela sentiu tantas dores na alma, e ela contando isso para a gente, dizendo, eu cheguei em casa e me encostei no sofá e não tinha ninguém em casa, mas eu senti como Jesus estivesse do meu lado, e eu debrucei no colo de Jesus e orava diante dele, e comecei a chorar, porque eu sabia que Jesus estava comigo naquele momento de dor. No deserto Deus não abandona. Eu acho bonito que o texto está no passado. Deus estava, mas ele estava perto de morrer, estava no deserto, mas Deus estava. Você não passa as dores só, Deus passa contigo. Você não enfrenta os vales sozinhos, Deus ele passa os vales contigo. É o Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A quinta experiência de todo o deserto que um crente passa é que Deus sempre estará com ele em momentos difíceis. Você sente o conforto, a paz, a graça, o descanso. No deserto tem tanta gente que vai embora, não é verdade, gente? Já foi abandonado, porque eu já fui. Já foi abandonado, já foi esquecido, rejeitado, já perdeu tantas coisas. É nessa hora que quem está com a gente é Deus, dizendo, eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Deus estava com ele. Pastor, mas era um deserto. Irmão, o deserto é para você, mas não é para Deus. Porque se você está no deserto e Deus está contigo, o deserto se torna um manancial de vida. Para eu adiantar, o sexto. A sexta experiência do deserto com Agar é que o versículo diz que Deus estava com o rapaz e que o rapaz cresceu. Versículo de número 20. O deserto é um lugar de crescimento. Tem coisas na sua vida, escute por favor, se alguém está passando por um deserto, existem coisas na sua vida que Deus vai te levar a experiências nesse deserto. Você vai crescer nesse deserto. Quando esse deserto passar, você vai sair mais crente, mais fiel, uma mulher mais de oração, um homem mais de oração, mais um buscador da presença. O deserto é um lugar de crescimento. O deserto é a escola de Deus. Eu falo que tem mensagem que eu prego hoje, que eu pregava que eu escrevia os esboços no deserto da vida. Mensagem que eu prego hoje, livros que eu escrevo, que Deus me deu em tempo de deserto. As melhores canções de Davi foram feitas quando ele estava sendo perseguido por Saul. A canção mais bonita que você tem no livro de Êxodo é quando Miriam atravessa aquele mar vermelho, do outro lado ela canta: Deus é poderoso, grandioso, ele afogou os egípcios, seus carros, seus cavaleiros. Tem que passar por um deserto para ter um cântico do lado de lá. Alguém está entendendo? Eu sei que você está passando um tempo de dores, mas eu como homem de Deus, não é jargão nem clichê. Haverá um cântico de vitória nos teus lábios do outro lado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar com essa palavra. Haverá um cântico que vai substituir as dores. Haverá um tempo de honra que vai substituir o tempo da desonra e da vergonha. Porque nesse deserto, aproveita, será um tempo de crescimento em todas as áreas da sua vida. Cresça nesse deserto. Busque a Deus nesse deserto. Clame a Deus nesse deserto. Irmão, tem gente que no deserto ele não vem para a igreja, não congrega, não busca a Deus, não revitaliza as promessas. Está no deserto, congregue mais, busque mais, ore mais, oferte mais, dizime mais. Eu estou no deserto, mas eu vou crescer nesse deserto. É porque tem gente, irmão, que é mais compromissado que outras pessoas. É verdade. Tem que ter mais compromisso. Tem gente que vem para a igreja só por vir, e outros que nem vêm. Mas se você vem só por vir, nada vai adiantar. Mas se você vem, senta aí e diz: eu quero louvar a Deus mesmo, quero receber a palavra, quero ser cheio, não importa com ninguém. Aí você cresce. O deserto é um lugar de crescimento.
você vai perceber que as nossas maiores experiências de vida serão no deserto. Agora todo mundo quer passar deserto? Ninguém quer, irmão. Mas no deserto nós temos as maiores experiências com Deus. Pergunte para alguém aí, quando foi que Deus respondeu? Quando estava naquela luta, orou, Deus respondeu. Pergunte para alguém, quando foi que Deus te deu um sonho, uma visão? No deserto. Foi quando Deus abriu a porta, eu estava no deserto. Quando foi que Deus curou? Aí eu estava no deserto. Quando foi que Deus restaurou o casamento da família? Foi no meio de um deserto, um vale, mas Deus operou, porque o deserto é um tempo de crescimento espiritual. Você talvez nem está percebendo, mas você está crescendo espiritualmente. É por isso que no deserto uns morrem e outros avançam para a terra prometida, porque se comprometeram a ter uma aliança com Deus e acreditar nas suas promessas. E por último, Deus te habilita no deserto. O versículo 21, que é o último: habitou no deserto de Parã. Desculpe, versículo 20: tornou-se frecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Ele se tornou frecheiro. O garoto estava perto de morrer, foi habilitado no deserto. Deus vai te dar habilitações nesse deserto. O que era um frecheiro? Enfrentar os inimigos, matar a caça para a sobrevivência e preparar o ambiente. Aquela fonte foi o meio de sustentação para eles. Por quê, pastor? Está no texto. Agar não tinha nem um pão para comer e nem uma gota de água para beber. Como é que Agar conseguiu trazer uma mulher do Egito para casar com o filho? Já se perguntaram? Como é que ela conseguiu repatriar e financiar a esposa de Ismael vindo do Egito, se ela não tinha nem um pouco de água e nem pão? Porque foi no deserto que ela cresceu e prosperou. A fonte de água prosperou a vida de Agar. A mulher que era uma escrava se tornou uma das maiores empreendedoras do deserto. Sabe aquela história antiga que o pessoal ensinava nas empresas? Se alguém te der um limão, faça uma limonada. Aleluia. Você está na prova? Essa prova não é para te matar, é para te habilitar nesse deserto. Porque quem não passa por deserto não tem criatividade para mudar os ambientes. Quando tudo é muito confortável, ninguém valoriza. Mas é na hora que a pressão aparece, a pressão te empurra para o propósito, a pressão te faz evoluir. Ele teve habilitação, se tornou frecheiro, cresceu e prosperou, porque Deus estava com ele. Deus vai te habilitar nesse deserto. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai te dar ideias criativas nesse deserto. Deus vai te dar projetos de experiência nesse deserto. Deus vai colocar visões no teu coração no meio de um deserto. Entenda o que eu estou dizendo. O Senhor vai abrir a tua mente nesse deserto. Oh glória. Vai ter gente que não vai entender que você vai estar no tempo do deserto prosperando muito mais do que gente que não está no deserto. Deus vai te habilitar para este novo tempo. E mais, Ele vai trazer pessoas de aliança para o meio desse deserto. Essa é a 7ª experiência no deserto. Deus vai te habilitar no deserto. Deus te fará prosperar em nome de Jesus. Pastor, me prova. Finalizei porque eu não tenho mais tempo. O maior edifício do mundo está construído aonde? Dubai. É o que lá? Um deserto. A empresa aérea mais rica do mundo, onde é que está? Lá mesmo, árabe. O maior, Emirates, né? O maior estádio do mundo, com a maior tecnologia, está onde, gente? Árabes. Alguém está comigo em nome de Jesus? O primeiro mar artificial que o mundo já conheceu foi construído aonde? Lá, no Oriente, árabes. Alguém está pegando comigo em nome de Jesus? Alguém está pegando? No deserto eles criaram o maior prédio do mundo. No deserto criaram uma empresa aérea a mais consolidada do mundo. No deserto eles criaram uma artificial que foi o primeiro do mundo. No deserto eles prosperam para todo lado. No deserto, porque eles estão debaixo de uma promessa: deste menino eu farei uma grande nação. Alguém está entendendo? Irmão, olha para o judeu, irmão. Os caras vêm de tampinha de refrigerante e prosperam, porque eles estão debaixo de uma promessa de Deus. Mas aí tem uma palavra, Gálatas capítulo 3, que a mesma bênção que estava sobre Abraão também está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. É no deserto que você vai prosperar. Alguém pegou essa palavra em nome de Jesus? Não tem
tenha medo do deserto. O deserto não é para te matar. O deserto é para te fazer prosperar. Nesse deserto vai ter banquete. Nesse deserto vai ter mesa farta. Nesse deserto vai ter vitória para contar. Nesse deserto vai ter experiência com Deus. Nesse deserto vai ter celebração. Só quem crê, põe em pé, porque nós vamos adorar Jesus com muita alegria, porque assim como Agar prosperou, nós também prosperaremos. Tranquilo agora, bem livre. Nós vamos orar agora para quebrar todo o ciclo de miséria, todo o ciclo de pobreza extrema, todo o ciclo de fracasso. Pessoas que estão na igreja, servem ao Senhor, mas a vida nunca sai do lugar. Nós vamos quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E qual é a sua oração? Você vai sair daqui hoje, Deus, me dê uma ideia. Assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja a fonte. Eu sei que o Senhor tem uma fonte para mim. Talvez eu que não estou vendo essa fonte. Então abre os meus olhos, Senhor. Faça com que eu veja essa fonte. A escrava se tornou uma mulher próspera, porque quando estava no limite da vida, beirando a morte, o Senhor falou com ela e abriu os olhos dela. Nós vamos orar agora. É uma oração de libertação, irmãos. Sabia? A gente pensa que libertação é só expulsar demônio, mas talvez nós estamos debaixo de palavras de miséria, de fracasso. Famílias que tudo der errado. Famílias que têm um ciclo de maldições. E nós queremos orar por você agora. Não se sinta manipulado. Mas se você entende que você quer romper na vida, que você precisa viver as promessas de Deus para você, então nós queremos orar pela sua vida agora. Eu vou orar como um pastor mesmo ora por ovelhas, porque eu amo vocês, e eu quero que com vocês possa ir tudo bem. Eu sei que para cada um Deus tem um processo. Por que Abraão dispensou Agar? Era o processo de Deus na vida de Agar. Existem processos que nós não podemos colocar a mão. Deus está tratando a pessoa, para a pessoa aprender a ouvir a voz de Deus. Você pode abrir as suas duas mãos assim, se você quiser. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu não preciso orar muito, Deus. Eu só preciso usar a Tua palavra nessa noite, e autoridade na oração, para declarar que sejam desligadas agora todas as sentenças, e desfeitos e desligados e cancelados todos os ciclos de maldição, de pobreza extrema, de miséria, de fracasso. Casas que quebram tudo, que tudo se perde, tudo se quebra. Negócios que nunca se fecham. Dívidas assoladoras, cativeiros emocionais, cativeiros financeiros, cativeiros de opressão. Deus, eu estou orando por uma igreja que precisa prosperar emocionalmente, familiarmente, ministerialmente, espiritualmente, mas também financeiramente e materialmente. Eu oro, Deus, oro agora. É o carro que quebra, a bicicleta que quebra, a televisão que quebra, o celular que quebra. Eu repreendo agora, Senhor. Denuncio agora, protesto no mundo espiritual. Esses irmãos estão debaixo da minha tutela espiritual, Senhor. Eu sou pastor sobre meus irmãos, e tudo que eu estou vivendo, eu quero que meus irmãos vivam, Senhor. Que aquilo que está sobre a minha vida, que repouse sobre a vida deles. Então eu digo: espírito da miséria, sai agora. Espírito da pobreza extrema, sai agora. Mentalidade de fracasso, sai agora. Se existe alguma causa da justiça, se você for a parte lesada, injustiçada, se você está pagando por algo que você não é culpado, e por causa disso isso trouxe um cativeiro, que o Senhor agora te justifique, entre nessa causa, mude essa história, que o Senhor lhe seja favorável. Que você acesse hoje, Espírito Santo, acesse hoje tesouros escondidos e riquezas encobertas. Que você acesse hoje todas as liberações sobrenaturais de Deus sobre tua casa e tua família. Que você acesse nessa noite todos os suprimentos espirituais, porque ao teu respeito Deus diz: se tu me obedeceres, você comerá o melhor dessa terra. Ao teu respeito Deus diz: eu mandarei que a bênção te alcance, abençoarei todos os empreendimentos da tua mão. Sobre você o Senhor está dizendo:
que Ele te supra em todas as tuas necessidades. Olha o padrão, conforme as gloriosas riquezas que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao teu respeito, o Senhor disse que você é cabeça e não é cauda. A teu respeito, o Senhor disse que tu emprestarás, mas não tomarás emprestado. A teu respeito, a palavra diz: tu és bem-aventurado, bem-aventurada, abençoada, abençoada, ao entrar e ao sair, na cidade e no campo. Tudo que você fizer, o vento dos seus animais, o texto, a amassadeira, ou seja, aquilo que você produz é abençoado. Eu quero profetizar que o Deus mais do que o suficiente que visitará nos próximos dias, nas próximas semanas, vai ter o suficiente para essa semana. Tem gente que entrou aqui hoje, Deus, como é que vai ser? Vai ter suficiente para essa semana. Você não termina esse mês em vergonha, em nome de Jesus. Não termina esse mês em vergonha. Aquela dívida chegando, está assolando, tirando sua paz, tirando o teu sono. O telefone que toca, você já tem até medo de atender aquele telefone. Está repreendido em nome de Jesus. Que você possa prosperar, que você seja um dos maiores dizimistas dessa igreja. E se você não é dessa igreja, que está assistindo, está aqui, que você seja um dos maiores dizimistas da igreja que você congrega. Mas você vai transbordar a tua direita, a tua esquerda. Os teus celeiros se encherão, os teus lagares transbordarão. O Senhor deseja te abençoar. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Se houve um ciclo de miséria na tua vida, tem que ser quebrado. A partir de você, em nome de Jesus, a partir de você, família abençoada, filhos abençoados. Ai, meu Deus. É libertação que está acontecendo aqui agora em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Marido que talvez não tenha uma boa gestão, o Senhor vai te dar sabedoria para ouvir a esposa que não tem uma boa gestão, ouvir o marido para fazer uma boa gestão, em nome de Jesus. Mas que tudo que você tiver no teu coração deseje fazer, que você vai ter condições para fazer. Às vezes você está pagando uma conta de luz, já tem 3 atrasadas. Em nome de Jesus, não é o que Deus quer para a sua vida. Eu oro por ti, eu abençoo a tua vida. Eu te libero nesta quinta-feira profética, em nome de Jesus, para ter acessos em Deus que você nunca teve. Dívidas serão renegociadas, haverá anistia de até 90% de dívidas, em nome de Jesus. Seu nome vai sair do SPC. E eu não estou dizendo que você não paga porque não quer. Eu só estou dizendo que eu sei como é difícil algumas fases na vida, porque eu também já passei por algumas fases na vida. Mas assim como Deus foi comigo e me abençoou, Deus também será contigo e te abençoará. Eu te abençoo, eu te libero, eu te envio para ver um novo tempo em Deus. E a minha oração é: Deus, abre os meus olhos também, e os olhos dos meus irmãos, daqueles que ainda não tiveram os olhos abertos, para ver a fonte, para ver o que o Senhor está vendo. Em nome de Jesus, eu oro pela igreja agora, Senhor. Eu abençoo a igreja, porque o Senhor disse que essa casa é uma casa de prosperidade. O Senhor disse que essa igreja tem uma fonte viva para abençoar o povo. E eu tenho certeza que nós vamos abençoar esse bairro e essa cidade em nome de Jesus, porque o Senhor vai levantar aqui grandes investidores e patrocinadores da obra. Eu estou chamando agora a existência, muitas causas na justiça, causas milionárias que estavam paradas, nós chamamos a existência agora, e a vida de pessoas serão totalmente mudadas, sai do cativeiro da escravidão como Agar, e entra no tempo de uma liberdade no Senhor em todos os sentidos, financeiro, espiritual, ministerial e emocional. Eu oro, abençoo, libero o teu povo para este mover do Espírito, em nome de Jesus, amém e amém.